mas fazia algumas considerações de ordem prática relativamente à forma como vai decorrer este nosso encontro. Toda a gente recebeu o programa, se não estou em erro, das comemorações. Vamos começar por um breve discurso de abertura do Sr. Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais, Sr. Dr. Rui Giasteira. Depois temos o prazer de ter connosco o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Sr. Dr. Mário Belo Morgado. Teremos também a honra de passar uma intervenção gravada que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sr. Dr. António Mendonça Mendes, teve a gentileza de partilhar connosco. Entraremos depois num painel em que intervirá o Sr. Adjunto da Ministra da Justiça, Sr. Dr. Fernando Tainhas, com uma intervenção sobre a importância dos processos judiciais de recuperação e insolvência para o saneamento e relançamento da economia. Teremos uma oportunidade nessa altura de abrir o debate e poder aqui trocar algumas impressões. Nós vamos pedir nessa altura que o debate seja feito através da opção que têm no vosso ecrã do Q&A, do QIA, Questions and Answers. Nós veremos as perguntas que vão sendo colocadas e formularemos essas perguntas ao Sr. Dr. Fernando Tainhas. Depois, então, passaremos para o restante das nossas comemorações, com algumas intervenções dos senhores ex-presidentes da APAJ e um vídeo de homenagem aos fundadores da associação. Em breve será este, e encerraremos naturalmente com algumas palavras do Sr. Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais. Este será, em síntese, o programa das nossas comemorações. Não querendo estar a deixar os nossos ilustres palestrantes e participantes à espera para iniciarmos estas comemorações, eu daria então a palavra ao Sr. Dr. Rui Giasteira para dar início a esta sessão. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Dr. Mário Belo Morgado, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, Dr. António Mendonça Mendes, Excelentíssimo Sr. Adjunto da Ministra da Justiça, Dr. Fernando Tainhas, caros colegas, demais convidados e participantes, muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje é resultado do esforço e do empenho de um grupo de profissionais que, em 1996, sentiu a necessidade de desenvolver esforços e reunir energias com o objetivo de melhorar o exercício da sua atividade, aproveitando o contexto técnico-jurídico para lançar as bases desta associação. A APAJ é, portanto, o resultado desse envolvimento e dessa entrega, e é com alegria e orgulho no trabalho que temos vindo a desenvolver que hoje estamos aqui a comemorar o nosso 25º aniversário. Nem sempre a história da nossa associação se alicerçou numa conjuntura favorável, o que, felizmente, não impediu o seu crescimento, espelhado no incremento do número de profissionais ao longo dos anos. Atualmente, contamos com 335 administradores judiciais inscritos nas listas oficiais da CAAJ, contrapondo aos 282 profissionais inscritos em 2014 e que exerceram funções em plena crise de 2008 a 2012 e cujo esforço merece também ele aqui o nosso reconhecimento. Não podemos esquecer a importância do curso de preparação para a atividade do administrador judicial ministrado pelo SEJ, pelo Centro de Estudos Judiciais, que decorreu entre 2014 e 2015, carregando para a classe já existente um fôlego de novos profissionais, capacitados e preparados para os desafios da profissão, correspondendo a um aumento de 20% dos AJs inscritos em cada comarca. Dúvidas não me restam de que, todos juntos, estaremos à altura de enfrentar qualquer adversidade que se anteveja. Não são apenas as crises económicas que colocam entraves ao regular exercício da atividade dos administradores judiciais. As dificuldades que sentimos hoje assumem diversos contornos de incerteza e, considerando os tempos que se adivinham, resultado da conjuntura do último ano e das suas repercussões, urge pensar no papel que temos e continuaremos a ter e no contributo certamente fundamental do nosso trabalho para fazer face aos desafios do presente
e do futuro. E é nesta ótica de melhoria e de crescimento que nos tem guiado que gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar algumas sugestões que entendemos podem contribuir para o profícuo e contínuo desenvolvimento da atividade. Desde logo, cumpre sublinhar o importante veículo condicionador e potenciador da atividade dos administradores sociais, que é o recurso ao sistema de nomeação dos administradores sociais, assente nos princípios basilares da aleatoriedade e equidade. Ainda que saibamos que não seja utilizado uniformemente pelos tribunais, é, portanto, importante, se não imprescindível. Acredito que a legislação mais consistente e mais clara proporcionará uma opção viável aos senhores magistrados para a utilização do sistema aleatório, o que se traduzirá numa maior profissionalização da classe, permitindo assim que todos os colegas tenham esta atividade como a principal. Também a operacionalização da plataforma STEP+, cujo investimento se encontra atualmente parado por falta de disponibilização de fundos, merece a nossa atenção. Consideramos que esta plataforma, de cariz inovador, tão salutar e imprescindível, será a garantia da tramitação eletrónica dos processos e contribuirá para uma monitorização permanente e em tempo real de toda a informação processual. Trata-se do desenvolvimento de um sistema de tramitação eletrónica dos processos de recuperação e insolvência inserido na estratégia de modernização do setor da justiça em Portugal, que contribuirá para uma justiça mais célere, transparente, eficiente e eficaz para todos os utilizadores. A rápida operacionalização do aludito sistema poderá ser o garante de que estarão criadas condições para definir critérios objetivos de avaliação dos AJs, que não sejam permeáveis à discricionariedade dos elementos decisores, sendo esta definição prévia de critérios o sustentáculo de uma fiscalização e disciplina transparente e linear. Urge a necessidade de se criar um fundo de garantia para os administradores sociais, bem como definir as suas fontes de financiamento. É que grande parte do financiamento da Comissão de Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ, decorre das taxas pagas pelos auxiliares de justiça, das quais aproximadamente 80% corresponde às taxas dos processos dos administradores judiciais. Nenhum problema seria levantado se a nossa classe não correspondesse apenas a pouco mais de 20% do total dos auxiliares de justiça. Ora, o termo taxa corresponde a uma contraprestação de serviço que, no caso concreto, podemos dizer que não corresponde, por certo, à percentagem de taxas pagas pelos AJs, nem ao esforço despendido pela CAAJ nos processos de insolvência, em comparação com os processos executivos em número subejamente superior. Acreditamos, por isso, que o saldo de gerência gerado anualmente pela CAAJ, ou pelo menos parte dele, poderia ser utilizado em prol da nossa atividade, nomeadamente através do financiamento de um fundo de garantia dos administradores sociais. Mas, por outro lado, a Portaria 137/2020 definiu o capital mínimo de 500 mil euros para o seguro de responsabilidade civil profissional dos AJs, sem afastar a cláusula de cobertura de atos por dolo, o que se transformou num obstáculo para as seguradoras, quer nacionais, quer internacionais, para apresentarem apólices de seguros para os AJs. Se por um lado ocorrer uma alteração legislativa que afasta a referida cláusula de dolo e por outro lado for criado o respectivo fundo de garantia, será possível salvaguardar que todos os colegas subscrevam o referido seguro, consumando-se apenas assim a sua obrigatoriedade. A progressão da atividade do administrador social só se revelará edificante quando forem combatadas as lacunas legislativas ainda verificadas, designadamente no que diz respeito ao acesso dos administradores sociais às bases de dados públicas e a operacionalização dos competentes meios técnicos para o efeito. A regulamentação que se aguarda desde a publicação da Lei 17 de 2017, de 10 de maio. De facto, o momento de confinamento em que vivemos, em que o acesso físico aos serviços públicos se torna mais difícil, ressalva ainda mais a importância desta questão, uma vez que esta lacuna legislativa atrasa e dificulta a nossa atividade diária, ainda mais quando se denota a falta de uniformização dos procedimentos nos ditos serviços. Outra questão nos deixa apreensivos é a regulamentação da definição de remuneração nos processos de recuperação, que são tão ou se não mais importantes para a economia do que os processos de liquidação. A certeza quanto a esta remuneração, pelo trabalho exigente que levamos a cabo, culmina não raras vezes em desacordos que entopem os tribunais superiores. Deveria ser hoje também motivo de celebração a publicação de uma portaria que defina a remuneração a atribuir aos administradores judiciais e que fixe procedimentos e jurisprudência a bem dos princípios da celeridade processual e a certeza jurídica.
Também, a supressão da lacuna legislativa que assegura a definição de uma remuneração para os colegas que saiam da profissão, seja por decisão dos mesmos ou em caso de falecimento. Seria de importância capital para o reconhecimento do empenho, do esforço e do cunho de dedicação que imprimimos no nosso trabalho. A saída da profissão ordenada, seja ela voluntária ou involuntária, não deveria prejudicar a normal tramitação dos processos em curso. Seja pela possibilidade de quem sair poder proceder à indicação de um colega que tenha conhecimento dos processos, isto sempre com a devida validação da Comissão de Credores, caso exista, e do juiz, e pela definição da remuneração devida pelo trabalho efetuado durante vários anos, o que evitaria entropias, promovendo novamente a transparência e a celeridade. Sem prejuízo de nenhum dos pontos até agora mencionados, não posso deixar de referir a necessidade de criação de uma plataforma de divulgação de todos os bens que são integrantes da massa insolvente que se encontram em liquidação, consagrando e concentrando todas as modalidades de venda e servindo de ponto comum a todos os intervenientes, mas que não implique um esforço financeiro do erário público, desafiando assim o Ministério da Justiça a estabelecer pontos e protocolos com todos os stakeholders que participam da liquidação e na sua monitorização. No fundo, uma plataforma agregadora que conferisse uma maior publicidade aos bens a vender, incrementando uma liquidação mais célere, um aumento dos preços praticados, bem como, mais uma vez, transparência em todo o processo. Antes de terminar, cumpre salientar que o número dos processos de insolvência tem vindo a baixar. Teve uma quebra de 20% nos 2 primeiros meses em relação ao ano de 2020, que já tinha sido o ano com o menor número de novos processos nos últimos 10 anos. Cabe, no entanto, alertar para o aumento que inevitavelmente podemos prever, consequência dos tempos pandémicos e incertos que estamos a atravessar. Uma das medidas para preparar o sistema judicial será, portanto, a transposição da Diretiva Europeia 2019/1023 do Parlamento Europeu e do Conselho, que prevê a redução do período de exoneração do passivo restante, que se traduzirá, automaticamente, numa diminuição do número de processos pendentes em tribunal, sabendo de antemão que os processos de insolvência das pessoas singulares, onde se aplica este instituto, representam mais de 70% do total dos processos. Hoje é, portanto, o dia de saudar todos pelos esforços envolvidos e pelo cunho de entrega e dedicação que deixam em cada um dos processos que acompanham. É dia de reconhecer o valor e a importância da nossa função social e do nosso trabalho para o funcionamento da engrenagem da recuperação económica. É precisamente este momento em que precisamos de ser reconhecidos por esse papel. Um momento em que, mais do que nunca, se avizinham tempos árduos, repletos de incerteza e de angústia. A motivação será sempre a chave mestra de qualquer objetivo. É também a nossa. É a motivação que nos faz avançar, que nos faz construir pontes. Será sempre uma ilusão contar com a linearidade da vida e com a estabilidade como melhor cenário, e os tempos que vivemos são prova disso. A vida é mudança permanente e o que será capaz de nos motivar serão sempre as pequenas mudanças que contribuam para que sejamos capazes de motivados, conseguirmos motivar os outros na resiliência e na coragem que é fundamental para enfrentar as crises e contribuir para o sucesso. É dia de agradecer a todos os colegas que fizeram e fazem esta associação, a todos os colegas de direção que abraçam este desafio, a todos os que acreditam na função que desempenhamos e no trabalho que desenvolvemos. Obrigado a todos e a cada um em especial por aceitarem este desafio contínuo. A nossa história será sempre escrita na expectativa que cada nova página esteja à altura do caminho já percorrido e do contributo que o futuro precisará. Estaremos sempre onde for preciso recuperar, onde for preciso renascer, onde for preciso ajudar a dar a volta e reorientar. E sabemos ser esse o melhor contributo que podemos dar e o que o amanhã mais precisará. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Rui Giesteira, por este... Muito obrigada, Sr. Dr. Rui Giesteira, por este início das nossas comemorações dos 25 anos da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais. Como referimos anteriormente, temos o prazer de ter connosco o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Sr. Dr. Mário Belo Morgado, a quem tenho a honra de dar neste momento a palavra. Muito obrigado, Sra. Doutora. Senhor Presidente da Direção da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais,
Senhor Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, Senhor Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Senhores Administradores Judiciais, Excelências e ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são de agradecimento pelo honroso convite que me foi dirigido para participar na celebração de mais um aniversário da existência da APAJ. Em meu nome pessoal e também no da Senhora Ministra da Justiça, felicito calorosamente a APAJ, na pessoa dos seus representantes e associados, pelos 25 anos de atividade desta associação representativa dos administradores judiciais. Ao longo de expressivos 25 anos, a APAJ tem defendido os interesses dos administradores judiciais e tem dinamizado o debate em torno de sua relevante atividade. Promovendo a comunicação, a discussão e a formação, a APAJ em muito contribuiu para a modernização e dignificação da função que representa. Ao mesmo tempo, como já tive a oportunidade de assinalar no 22º Encontro Nacional da APAJ, esta associação tem desenvolvido trabalho muito meritório em prol de um melhor direito e de uma melhor justiça. São muitos os contributos da APAJ, no sentido do aperfeiçoamento da arquitetura do sistema jurídico, associada à insolvência, à liquidação e à recuperação. E a evolução da legislação que neste âmbito foi sendo publicada é bem reveladora da importância que a atividade dos administradores judiciais vem assumindo na sociedade portuguesa. Em busca de uma justiça mais célere, mais ágil e mais justa, em suma, de uma justiça com maior qualidade, conhecemos ao longo dos últimos anos alterações legislativas muito significativas. Para além do mais, em todo o processo de melhoria de supervisão e de regulamentação da atividade dos administradores judiciais, a APAJ assumiu sempre um papel interventivo e de grande dinamismo. Foi convocada e respondeu de forma construtiva e competente a todos os reptos que os sucessivos legisladores lhe foram lançando. Minhas senhoras e meus senhores, para além de uma grave emergência de saúde pública, a que foi necessário dar resposta no plano sanitário, a pandemia da Covid-19 tem tido um impacto muito gravoso no plano da ordem económica e social. Trata-se de uma crise sem paralelo nas últimas décadas, que afeta transversalmente o Estado, empresas, trabalhadores, devedores e credores, isto praticamente em todos os setores de atividade. Como não podia deixar de ser, a pandemia também afetou seriamente o normal funcionamento dos tribunais, fruto de circunstâncias várias e de todos conhecidas, com especial destaque para a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais e para uma sensível redução do número de julgamentos e demais diligências judiciais por imperativos de ordem legal e de saúde pública. Até ao eclodir da atual crise pandémica, as estatísticas da Justiça relativas aos tribunais judiciais demonstravam resultados muito positivos nos últimos anos, fruto de toda uma série de reformas levadas a cabo, como a especialização dos tribunais, a implementação de apropriados modelos de organização judiciária e de gestão das comarcas, o desenvolvimento das novas tecnologias e a desmaterialização dos processos. Impõe-se-nos agora retomar com toda a determinação o regular funcionamento do sistema de justiça enquanto instrumento fundamental da defesa dos direitos dos cidadãos e de desenvolvimento social e económico. Sistema de justiça que, por isso mesmo, é um pilar basilar do Estado de Direito. Do programa de governo já constava o seu empenho em tornar a justiça mais próxima dos cidadãos, mais eficiente, mais moderna e mais acessível, expressamente se referindo à necessidade de tirar pleno partido das possibilidades de gestão e agilização processual. Na verdade, independentemente dos acrescidos desafios que agora nos são colocados pela conjuntura, as exigências das sociedades modernas impõem aos seus responsáveis uma atitude sistematicamente dirigida à melhoria contínua
dos sistemas de justiça. Eficiência é a palavra-chave. Uma justiça ao serviço dos direitos dos cidadãos, que a todos permita aceder aos tribunais em condições de igualdade, tem de ser, em primeiro lugar, eficiente. A qualidade da justiça, enquanto serviço público que ao Estado cabe desenvolver, potencia a confiança dos cidadãos e das empresas e é crucial ao desenvolvimento social e económico do nosso país. Em especial na atual conjuntura, é essencial prosseguir no sentido da implementação das soluções procedimentais e organizacionais mais adequadas para otimizar o desempenho dos tribunais, numa abordagem orientada para a modernização, a simplificação e a racionalização e para o aprofundamento do processo de transformação digital, como também sinaliza, aliás, o Plano de Recuperação e Resiliência. Para este desígnio, que nos convoca a todos, contamos também com a colaboração dos senhores administradores judiciais. Pelo seu lado, o Governo tem bem presente a necessidade de contribuir para que os administradores judiciais tenham as condições necessárias para desenvolver o seu trabalho, designadamente em termos de acesso à informação adequada para o efeito. E tomamos boa nota de todas as sugestões e questões suscitadas na sua intervenção, muito pertinentemente pelo Sr. Presidente da APAJ. Aqui chegados, é com muito gosto que saúdo mais uma vez a APAJ pelos seus 25 anos de existência, felicitando todos os senhores administradores judiciais pelos êxitos alcançados enquanto servidores da justiça e do direito. Estou certo que, em conjunto, faremos mais e melhor, contribuindo para tornar a justiça mais próxima, mais eficiente, mais célere e mais transparente. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigada, Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Sr. Dr. Mário Belo Morgado, pelas palavras que nos deixou, não só de incentivo e de esperança na construção e na renovação do setor da justiça, neste contexto particularmente difícil que estamos a atravessar. Como disse há pouco, temos o privilégio de nos ter sido cedido pelo Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sr. Dr. António Mendonça Mendes, uma breve intervenção gravada que iremos passar de seguida. Quero cumprimentar a APAJ e todos os seus associados, os administradores judiciais, nestes 25 anos. São 25 anos de muito trabalho em colaboração com a Justiça, muito trabalho em colaboração com as empresas portuguesas, muito trabalho em colaboração com a economia. Nestes 25 anos, os desafios que enfrentamos eram desafios até há bem pouco tempo incalculáveis. Desafios de uma crise pandémica que fechou a economia, que limitou os nossos movimentos e que fez com que muitas empresas vivessem dificuldades que não esperariam face ao clima económico até há bem pouco tempo atrás. É nesse âmbito que se torna ainda mais importante o desígnio que temos de salvar todas as empresas que pudermos. Temos que ser capazes, nesta pandemia, de ultrapassar a crise sanitária, mas de conseguir que a nossa economia possa recuperar o mais rápido possível. E essa recuperação depende essencialmente de nós mantermos o nosso tecido produtivo. O nosso tecido produtivo é manter as nossas empresas e, mantendo as nossas empresas, manter os nossos postos de trabalho. Sei por isso que o trabalho que os administradores judiciais têm pela frente é um trabalho muito grande. Um trabalho de acompanhamento das empresas, muitas delas que vão ter inevitavelmente processos de insolvência, outras terão que entrar em processos especiais de
de recuperação, e esse papel que os administradores judiciais têm de preservar também nessa acessão o tecido produtivo é absolutamente essencial. Temos procurado, ao longo desta crise, dar os instrumentos para que as empresas, apesar das quebras das cadeias de distribuição, apesar das quebras das cadeias de consumo, poderem manter aquilo que temos designado como um suporte básico de vida para essas mesmas empresas. Temos feito através do layoff, temos feito através dos apoios às quebras de faturação, dos apoios relativamente aos custos fixos, como as rendas, mas temos também medidas que são medidas que entram no coração e naquilo que é o trabalho dos administradores judiciais. Temos tido sempre o cuidado relativamente à questão das execuções fiscais, mas também o cuidado relativamente àquilo que é a regularização da situação tributária e contributiva das empresas e das pessoas. Sabemos que é a condição essencial para acesso a muitos apoios essa situação tributária regularizada. Por isso, nesta pandemia, lançámos aquilo que nos pareceu importante, que foi um programa de emissão de planos prestacionais automáticos, seja na fase de cobrança voluntária, seja na fase de cobrança coerciva, para, retirando um custo de contexto às empresas, aos contribuintes, lhes permita ter em casa, com facilidade, aquilo que é um plano prestacional sem necessidade de prestação de garantia e que lhes permita, ao aderir, ter a sua situação tributária regularizada e, com essa situação tributária regularizada, poder continuar a aceder a apoios. E é muito importante que a fase que agora acaba, de 31 de março, da suspensão dos processos de execução fiscal, não seja acompanhada de uma quebra abrupta dessa mesma realidade. Já no passado recente, quando terminámos o período de suspensão das execuções fiscais, demos um período de carência para que se pudesse retomar o pagamento de planos prestacionais ou iniciar novos planos prestacionais. É isso que vamos voltar a fazer. Vamos voltar a permitir que as empresas possam ter um período de carência no final do período de suspensão da execução fiscal para iniciar novos planos prestacionais, para integrar as dívidas que tenham sido contraídas durante o período de execução fiscal em planos prestacionais que estejam em curso, e isto é especialmente relevante para as empresas que estão em processo especial de recuperação ou em insolvência, poderão ver o recálculo dos seus planos prestacionais com a inclusão dessas dívidas tributárias, entretanto contraídas, e sem necessidade de prestação de garantias adicionais. Estamos todos a fazer o nosso trabalho. O Governo, os restantes órgãos de soberania, os agentes económicos, as associações profissionais, como a APAS. E por isso, da minha parte, da parte do Ministério das Finanças, queremos dar o reconhecimento, o justo reconhecimento, pelo trabalho que fazem ao longo dos anos e pelo trabalho que estão a desempenhar nesta altura e pelos desafios que terão num futuro muito próximo, mas um futuro que seguramente será um futuro que todos conseguiremos superar com sucesso. Parabéns, mais uma vez, pelos 25 anos da APAS. Muito obrigada por mais esta intervenção da Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sr. Dr. António Mendonça Mendes. Vamos entrar agora então na nossa intervenção no painel de orador. Queremos, antes de mais, agradecer ao Sr. Adjunto da Ministra da Justiça, Sr. Dr. Fernando Tainhas, a amabilidade e a disponibilidade de participar nestas comemorações. É um prazer tê-lo connosco. Será com toda a certeza um momento muito interessante, revigorante de ouvir a intervenção do Sr. Doutor e depois seguirmos com o debate que, como disse no início, pedia a todos os participantes que endereçassem as suas perguntas através da funcionalidade do Q&A, do QIA, que aparece nos vossos ecrãs.
nós iremos recolher as questões e as intervenções que lançarem nessa funcionalidade e introduzi-las aqui para que os restantes intervenientes, nomeadamente o Sr. Dr. Fernando Tainhas, possa comentar e responder. Sr. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Tem neste momento a palavra. Muito obrigado. Presumo que me estejam a ouvir. Perfeitamente, perfeitamente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais, excelentíssimos Senhores Administradores Judiciais, Excelências, minhas Senhoras e meus Senhores. Antes de mais, e porque afinal se trata da comemoração de um aniversário, eu quero começar por cumprimentar a APAS pelos 25 anos de vida que hoje assinala. Foi com grande satisfação e alegria que aceitei o amável convite que me foi endereçado no sentido de me associar a esta celebração. 25 anos na vida de uma associação é um feito, mais ainda se essa associação for de profissionais incumbidos de uma exigente atividade como é a dos administradores judiciais, o que é digno da merecida nota de destaque e felicitações. Neste quarto século, a associação e muitos dos administradores judiciais que a integram foram testemunhas e participantes na introdução de alterações relevantes no nosso ordenamento jurídico em matéria de insolvência e recuperação, bem como na organização do próprio sistema de justiça. Desde logo, há que destacar o surgimento em 2004 de um novo paradigma processual introduzido pelo CIR em substituição do SPEREF, ou seja, a substituição do regime legal da falência pelo da insolvência. Por outro lado, assistiu-se também à introdução de novos mecanismos judiciais de recuperação dos devedores, como o PER, o PEAP ou até mais recentemente o PEV. Assistiu-se também à alteração do modelo de supervisão administrativa da sua atividade, através da CAS, ou à maior especialização dos tribunais em matérias do comércio, nos quais avultam em volume e relevância processual os processos de insolvência. Por último, há que assinalar neste período a aprovação de 2 estatutos profissionais. Em 2004, o Estatuto do Administrador de Insolvência, que veio a ser substituído mais tarde, em 2013, pelo Estatuto do Administrador Judicial. Este último, de âmbito mais abrangente, regula as atuais múltiplas fases da atividade do administrador judicial provisório, administrador da insolvência ou fiduciário, dependendo das funções que exerce no processo nos termos da lei. Neste caminho, foram igualmente alcançados desenvolvimentos tecnológicos relevantes, como o acesso direto por via eletrónica ao sistema informático de suporte à atividade dos tribunais, quer aos administradores judiciais, quer à CAS, no âmbito das respectivas funções, de modo a permitir um melhor desempenho das mesmas por cada um deles. São estes alguns dos factos de maior relevo na narrativa histórica dos últimos 25 anos do enquadramento da atividade dos administradores judiciais em Portugal, que pretendo começar por enfatizar. Minhas senhoras e meus senhores, Miguel de Cervantes refere no seu Dom Quixote que a história é adversária do tempo, repositório dos factos, testemunha do passado, exemplo do presente e advertência do futuro. No nosso passado recente, sobressai a crise da dívida soberana que Portugal enfrentou entre 2011 e 2015, com duros reflexos na vida dos cidadãos e das empresas, através da imposição de injustos sacrifícios que pesaram diariamente na vida de todos. Da experiência dessa crise, avultam 3 lições evidenciadas na prática judiciária. Uma incapacidade generalizada de desenhar cenários viáveis de recuperação, a apresentação tardia à insolvência pelos devedores, cidadãos e empresas, e a persistência no recurso a instrumentos de recuperação por empresas insolventes irrecuperáveis com perda de valor para os credores e para a economia. Ultrapassada que se mostra essa crise, o tempo presente em que vos falo é reconhecidamente um tempo de incerteza histórica. De facto, assistimos no último ano a uma pandemia que, num piscar de olhos, deflagrou o planeta, colocando em risco a nossa forma contemporânea de viver globalmente em sociedade. Por sua vez, as medidas de combate à pandemia sanitária, restritivas da liberdade de circulação dos cidadãos, embora necessárias, trouxeram consigo, na maioria dos países, uma crise económica cujo alcance, impacto e duração ainda hoje não podemos calcular com certeza. Segundo o Fundo Monetário Internacional, nenhum país foi poupado, sendo que houve retração no PIB, tanto em economias avançadas
quanto em países emergentes e em desenvolvimento. De acordo com declarações recentes da Sra. Diretora-Geral do FMI, estima-se que no final de 2022 o rendimento acumulado per capita será 13% menor do que indicavam as projeções feitas antes da crise nas economias avançadas, em comparação com 18% para os países de baixos rendimentos e 22% para os países emergentes e em desenvolvimento, excluindo a China. O FMI conclui que a consequência direta será, infelizmente, um aumento de milhões no número de pessoas extremamente pobres nos países em desenvolvimento, sendo que esta crise económica de origem sanitária expõe particularmente os países que dependem do turismo. Nessa medida, a economia portuguesa, que se encontra também alicerçada no setor do turismo, sofre e sofrerá, certa e infelizmente, o impacto da política de confinamento e de controle da mobilidade dos cidadãos, com especiais reflexos no binómio emprego das pessoas e insolvência das empresas. Com os olhos postos no futuro, ainda que incerto, e tendo em vista encontrar soluções para a crise, impõe-se a formulação da pergunta que dá título a esta alocução. Qual é a importância dos processos judiciais de recuperação e insolvência para o saneamento e lançamento da economia? É indubitável que as moratórias que o Estado decretou, a adoção de regimes de layoff, a concessão de apoios públicos aos agentes económicos ou o lançamento de políticas públicas de investimento assumem particular relevância no contexto de uma crise como esta que vivenciamos. Com efeito, a interrupção da atividade dos agentes económicos levou a uma situação de falta de liquidez ou quebra de tesouraria que impediu os devedores de cumprirem as obrigações vencidas, funcionando aquelas medidas como uma espécie de garrote que mantém o devedor em suporte básico de vida. Ora, na minha opinião, e independentemente dos devedores e credores se conseguirem autorregular com sucesso pontualmente fora dos mecanismos de justiça formal, na verdade, os processos judiciais de recuperação e insolvência apresentam-se essenciais como instrumentos para o saneamento e lançamento da economia, na medida em que permitem a reestruturação da dívida dos agentes económicos e o redimensionamento da atividade das empresas, se necessário, mantendo-as no giro comercial. Na falta de informação estatística oficial sobre a recuperação no âmbito dos processos de insolvência, através do Instituto do Plano, certo é que os dados referentes ao PER são muito ilustrativos da sua relevância no contexto da recuperação económica. Num relatório de avaliação do processo especial de revitalização, elaborado pela Direção-Geral da Política da Justiça em julho de 2020, em cumprimento de uma resolução da Assembleia da República, concluiu-se que o processo especial de revitalização, criado em 2012, tem possibilitado, desde então e até ao final de 2019, a recuperação de inúmeras empresas que, de outro modo, não teriam tido à sua disposição um mecanismo apto a possibilitar a sua recuperação, melhor servindo os interesses dos devedores e dos respectivos credores, salvaguardando também inúmeros postos de trabalho. Com efeito, o nível de empresas com planos de recuperação aprovados que não recorreram de novo a processos especiais de revitalização ou a processos de insolvência cifra-se nos 55,5%, denotando a adesão da economia à referida figura jurídica. Outro elemento, não despiciando, que denota a boa prestação do processo especial de revitalização, é o facto de mais de 40% dos casos em que as empresas recorreram ao referido processo terem conseguido obter acordo para continuarem a sua atividade, sendo este número demonstrativo de que esta figura tem servido o respectivo propósito de salvaguardar empregos e o tecido económico. Minhas senhoras e meus senhores, o sucesso do PER resulta, no meu entender, da sua configuração jurídica especial como processo expedito e urgente, dotado de escudos protetores que amparam o devedor durante a fase de negociações, bem como do universo amplo de créditos abrangidos pelo plano de recuperação, que o tornam um mecanismo eficaz de recuperação de empresas. Contudo, não nos iludamos. Não há recuperação sem vontade para tanto, sem compromisso, sem cedências, sem acordo entre devedor e credores. O mero recurso a processos formais de recuperação, por si só, não resolve os problemas dos devedores, sendo necessário negociar antes e durante a pendência dos processos, bem como envolver na construção ou validação de cenários viáveis de recuperação todos os intervenientes, devedores, trabalhadores, credores públicos, a banca, demais credores,
mandatários, administradores judiciais e tribunais. Não há emprego sem empresas, não há empresas sem serem viáveis. Esta percepção, quase de senso comum, mostra-se bem espelhada nas considerações e no articulado da Diretiva 2019/1023 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de junho de 2019 sobre os regimes de reestruturação preventiva, o perdão de dívidas e as inibições que se encontram em fase de transposição. Com efeito, a Diretiva funda um dos seus principais alicerces no conceito de viabilidade, ao prever a introdução obrigatória de um teste de viabilidade económica aplicável ao devedor como condição para ter acesso ao processo de reestruturação preventiva previsto na Diretiva, bem como estabelecer a obrigatoriedade de os Estados-membros, na transposição, assegurarem que as autoridades judiciais ou administrativas possam recusar-se a confirmar um plano de reestruturação, caso este não apresente perspectivas razoáveis de evitar a insolvência do devedor ou de garantir a viabilidade da empresa. Estabelece-se assim a existência de um controle de mérito pelo juiz, para além do controle da legalidade. De certa forma, antecipando parcialmente a transposição da diretiva, o legislador nacional estabeleceu que o acordo alcançado entre a empresa e os credores, submetido à homologação judicial através do PEV, só pode ser homologado se, além do mais, apresentar perspectivas razoáveis de garantir a viabilidade da empresa. Tal análise incumbe ao juiz do processo, que é coadjuvado pelo parecer que o administrador judicial provisório nomeado está obrigado a emitir previamente. Contrariamente ao que se possa pensar, o papel atribuído no PEV ao administrador judicial provisório de avaliar das perspectivas de um acordo alcançado entre uma empresa e os seus credores para garantir a viabilidade empresarial nada tem de novo. Como bem sabem, a avaliação da viabilidade económica dos devedores, pessoas singulares ou empresas, é algo intrínseco ao dia-a-dia dos administradores judiciais, quer no âmbito dos processos de insolvência, quer nos processos judiciais de recuperação. É essencial o seu papel na definição de soluções que permitam a continuidade da atividade económica dos agentes e a satisfação dos credores, traduzida tantas vezes na análise da estrutura produtiva da empresa, na sua eventual reconfiguração, no desenho de cenários que extravasem a mera liquidação do ativo, como são, por exemplo, os planos mistos de recuperação com liquidação, ou até a alteração da atividade principal do devedor. De facto, muito do sucesso da recuperação de pessoas e empresas resulta primeiramente do empenho, do mérito e empenho dos administradores judiciais na construção daquelas soluções, articulando devedores e credores através de rondas sucessivas de negociações em busca do ponto de equilíbrio necessário que mereça o assentimento de todos os principais interessados, garanta a prossecução da atividade da empresa, protegendo o emprego e permitindo a satisfação dos credores. Nunca é demais lembrar que os credores são também eles próprios devedores. Minhas senhoras e meus senhores, os processos de insolvência que prossigam para a liquidação do ativo podem também assumir um papel importante no lançamento da economia. Para tanto, é necessário que a declaração de insolvência seja declarada em tempo útil, permitindo a apreensão e liquidação de bens que satisfaçam os credores através do pagamento, ainda que parcial, dos seus créditos. É responsabilidade de todos os intervenientes evitar, sempre que possível, a declaração de insolvência tardia de pessoas e empresas desprovidas de bens que conduzam ao encerramento de processos por insuficiência da massa insolvente, com grave prejuízo para os credores e perda de valor para a economia. Nesse sentido, importa potenciar os cenários de liquidação através da alienação integral de unidades produtivas que permitam ao adquirente do estabelecimento retomar a atividade que o insolvente não conseguiu levar a cabo, sem ignorar um aspecto relevante, como é a cobrança de créditos do insolvente sobre terceiros, a partir da análise da sua conta corrente. A relevância da atividade de liquidação do ativo e dos devidos pagamentos aos credores e a necessidade de injetar liquidez na economia levou o Governo a recentemente aprovar no Plano de Estabilização Económica e Social, como uma das medidas mais emblemáticas na área da justiça, a obrigatoriedade da realização de rateios parciais em todos os processos de insolvência pendentes em que haja produto de liquidação igual ou superior a 10 mil euros, cuja titularidade não se mostre controvertida. Na sequência de uma proposta de lei do Governo, tal medida foi aprovada pela Assembleia da República através da Lei nº 75/2020, de 27 de novembro.
sendo que, de acordo com a informação fornecida pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, desde a entrada em vigor da lei, a 28 de novembro, até ao início deste mês, foram publicados na área de serviços digitais dos tribunais, pelos administradores da insolvência, um total de 302 mapas de rateios parciais obrigatórios. O Ministério da Justiça afirmou publicamente a enorme satisfação com os números de dados praticados pelos senhores administradores da insolvência em apenas 3 meses, tendo-me pedido a senhora Ministra da Justiça que, de viva voz, vos endereço uma sonora palavra de parabéns pelo trabalho desenvolvido no cumprimento deste objetivo particular de injetar liquidez na economia, pagando aos credores, no mais curto prazo possível, parte do que lhes é devido. Como é consabido, o Ministério da Justiça, enquanto responsável pelo funcionamento do sistema de justiça, tem como obrigação dotar os profissionais que o integram das melhores condições para o exercício cabal das suas funções. Nessa medida, no que concerne aos administradores judiciais em particular, o Ministério da Justiça está ativamente empenhado na disponibilização de um sistema de informação de suporte à tramitação digital para os administradores judiciais, o STEPI+, cujo processo está a ser desenvolvido pela CAGE em estreita colaboração com a tutela. Por outro lado, com a publicação da Lei nº 17/2017, de 16 de maio, que procedeu à primeira alteração ao Estatuto do Administrador Judicial, os administradores judiciais, quer atuem na qualidade de administrador judicial provisório, de administrador da insolvência ou de fiduciário, foram equiparados aos agentes de execução para efeitos de consultas das bases de dados. Em face desta alteração legislativa, tornou-se necessário regulamentar a consulta direta pelos administradores judiciais às bases de dados da Administração Tributária, da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações, do Fundo de Garantia Salarial e dos registros para a obtenção de informações sobre a identificação do devedor e sobre os seus bens. Após a necessária articulação legal e tecnológica com as demais áreas governativas, posso aqui hoje anunciar que os termos da portaria e apreço mostram-se na fase final de consensualização, perspectivando-se a breve trecho à sua assinatura e publicação. A este respeito, posso ainda informar que se prevê que a consulta seja efetuada através do Sistema de Informação de Suporte à Atividade dos Tribunais, promovendo-se deste modo a celeridade e eficiência dos processos, ao mesmo tempo que se agiliza e simplifica a atuação das entidades responsáveis pelas bases de dados visadas e se fomenta uma utilização mais sustentável de recursos através da redução do consumo de papel. Outro dos aspectos que é devido há muito aos administradores judiciais e no qual o Ministério da Justiça se revelou francamente empenhado foi na regulamentação do seu estatuto remuneratório. Como é consabido, a Lei nº 22/2013, de 26 de fevereiro, aprovou o Estatuto do Administrador Judicial, remetendo para portaria a fixação dos valores da respectiva remuneração. O texto da portaria encontra-se há muito fechado, regulando a remuneração fixa e variável do administrador judicial provisório ou do administrador de insolvência, a remuneração devida pela apreciação de créditos intragrupo, bem como pelas funções exercidas em suprimento judicial de conversão de créditos em capital. Esta portaria foi assinada pela Sra. Ministra da Justiça e pelo Sr. Ministro da Economia, sendo que a sua publicação se encontra dependente, desde agosto do ano passado, apenas da assinatura do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, que nos encontramos a aguardar. Minhas senhoras e meus senhores, o futuro próximo que vos espera, enquanto profissionais do foro, será certamente exigente, pleno de desafios no desiderato maior de continuar a coadjuvar na realização da justiça através da recuperação das pessoas e empresas viáveis e na veloz e eficaz recuperação de créditos, permitindo assim que a economia não sofra mais do que o estritamente necessário, sem impor injustos prejuízos a empresários, trabalhadores, à banca e ao Estado, que afinal somos todos nós. Antoine de Saint-Exupéry, no seu romance Terra dos Homens, refere que a grandeza de uma profissão é talvez, antes de tudo, unir os homens. Não há senão um verdadeiro luxo e esse é o das relações humanas. A APAGE, enquanto associação de profissionais, exalta hoje, na comemoração deste aniversário, o luxo das relações humanas entre associados e entre os associados e a sociedade a que pertence. Parabéns à APAGE por estes 25 anos, que celebre muitos mais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Fernando Tainhas, pela sua intervenção, que pelas questões que abordou, com toda a certeza que suscitará aqui um intenso
debate e troca de ideias. Eu peço então aos participantes que desejem colocar alguma questão para o fazerem então por escrito, na funcionalidade de QIA que têm nos vossos ecrãs. Com toda a certeza, como dizia, que esta intervenção que me permita desdobrar em dois momentos, um relacionado com a importância capital destes processos na retoma da atividade económica e as funções que têm vindo a ser desempenhadas pelo processo judicial de recuperação para o relançamento da economia, destacando as importantes inovações jurídicas que foram acompanhadas durante estes 25 anos da associação. De facto, relembrou, nós hoje em dia tendemos a esquecer o velho SPEREF, que esteve durante muito tempo em vigor na nossa ordem jurídica, foi um passo enorme a aprovação do CIR e depois toda a legislação que veio na sua sequência. E depois então as questões mais operacionais relacionadas com o estatuto profissional dos administradores judiciais e todas as suas ferramentas de apoio que lhes permitem depois intervir e ser parte nesta intervenção fundamental. Eu iria desafiar o Sr. Dr. Rui Giesteira a fazer aqui alguns, até porque o seu discurso de abertura focou algumas das questões abordadas pelo Sr. Dr. Fernando Tainhas, portanto ia aqui desafiar o Dr. Rui Giesteira a fazer uma breve intervenção a propósito daquilo que nós discutimos, enquanto vou aqui fazendo a recolha das questões que vão chegando para não as perguntar individualmente, vou fazendo a recolha para depois serem colocadas. Muito obrigado. Queria começar por agradecer a intervenção do Dr. Fernando Tainhas e aproveitar, já que estivemos a falar um bocadinho sobre o PEV, e perguntar a opinião do excelentíssimo doutor, como interpreta a aplicação das maiorias no PEV, nomeadamente a aplicação dos 2/3 de 1/3, se considera que isso é aplicável ou não, que é um tema que temos vindo a ser conversado e discutido. Obrigado pela pergunta. Bom, não foi feita essa apresentação, eu tenho aqui que fazer uma declaração de interesses que não fiz no início, mas faço agora. Não sei se provavelmente algumas das pessoas que nos estão a assistir não sabem. Eu, obviamente, para além de ser adjunto, obviamente não sabem, podem não saber. É obviamente para mim. Para além de adjunto do Gabinete da Sra. Ministra da Justiça, eu sou juiz de Direito, sou juiz de Direito do Juízo de Comércio de Lisboa e, portanto, isso também me obriga aqui a alguma contenção naquilo que vou dizer e é por isso que estou a fazer esta advertência prévia, porque eu acho que não obstante não estar no exercício da judicatura neste momento, eu continuo juiz e continuo sujeito a um conjunto de deveres que não me abandonam, designadamente em termos de alguma contenção de pareceres jurídicos sobre normas em vigor. Bom, eu sobre o PEV, aquilo que eu posso dizer em particular sobre a questão que colocou é que eu acho que o raciocínio é aquele que está em vigor para o 17i. Ou seja, como já foi feita, e muito bem, designadamente pela Sra. Conselheira Catarina Serra, pelo professor Pestana de Vasconcelos, em artigos publicados que estão disponíveis para consulta, estão na internet, são de fácil acesso, o PEV propositadamente não é uma novidade. O PEV é uma novidade nos pressupostos, mas não no próprio processo. Ou seja, tem ali uma variante em relação à tramitação, porque há uma supressão da fase de reclamação de créditos, mas a verdade é que, na verdade é o PER do 17i. Com outro nome, com outros pressupostos, enfim, é um PER do 17i adaptado, chamemos assim. E, portanto, todo o raciocínio que se fazia em relação ao 17i é aquele que se tem que fazer em relação ao PEV, em relação às maiorias. E pronto, e não vou alongar para além disto. O que eu quero dizer sobre este respeito é que eu percebo algumas dúvidas e perplexidades
e eu acho que também elas decorrem muito da baixa utilização do PER do 17i, ou seja, já desde o seu início. Que é um processo, na verdade, em que o processo, quando entra, tem que chegar com as maiorias de aprovação. Essencialmente é esta a diferença. Enquanto no outro processo, no PER do 17A e no PEAP do 17A, porque eles têm construções idênticas, em 2017 também foi isso que aconteceu, quando se foi feita a reforma do CIR e a criação do PEAP. O PEAP é um gêmeo do PER. A verdade é que o processo, quando tem que entrar com as maiorias, e o que acontece no processo é que, na sequência de impugnações, o que se vai aferir é que se as maiorias aprovadas inicialmente para a aprovação do plano, neste caso do PEV, do acordo, se são suficientes ou não, e portanto esse é um dos passos que depois o juiz terá que fazer por referência às impugnações e às próprias maiorias de aprovação, que foram aquelas que deram entrada com o acordo. Mas pronto, não me quero alongar para além disto, peço que compreendam a minha posição. Muito obrigada. Ainda há proposta. Peço desculpa, estava sem desligar o microfone. É sempre o problema destas intervenções. Uma pessoa passa a vida aqui sem saber se está ligado ou desligado o microfone. Dizia eu que, a propósito ainda do PEV, aproveitava para aqui a talho foi-se colocar uma das questões feitas pelo um dos nossos participantes, que gostaria de saber se já existe alguma avaliação, designadamente estatística, sobre o PEV. De acordo com as regras da estatística oficial, ainda não há informação estatística oficial sobre o PEV. Está a ser feita uma monitorização, acompanhamento, e aquilo que se possa dizer sobre isso é que, efetivamente, não há entrada de muitos PEVs no sistema de justiça. As razões que poderão estar subjacentes a esta não adesão à figura por enquanto, ou pelo menos não uma adesão maciça à figura, poderão estar relacionadas com o facto de ainda haver moratórias em vigor, com o facto de também os agentes económicos estarem ainda um pouco na dúvida sobre o que é que vão fazer a seguir. Na verdade, esta incerteza da pandemia e dos confinamentos e da abertura gradual da economia traz consigo muita incerteza e, portanto, haver uma certa dificuldade, pelo menos é a avaliação que eu pessoalmente faço desta não utilização maciça. E depois, por outro lado, como eu referi há pouco, eu acho que se calhar a questão tem a ver com o facto do 17i ser sido pouco usado e provavelmente as dificuldades de utilização do 17i estão-se a repercutir nesta questão do PEV. Não sei se são essas as razões, ainda é muito cedo para conclusões, parece-nos. Ainda não passou tempo suficiente para eu acho que podemos chegar a conclusões, especialmente com esta situação em que ainda estamos um pouco parados à espera de perceber o que é que vai acontecer em termos de economia, e eu acho que os agentes económicos ainda estão a refletir muito sobre o que é que vão fazer consigo, com as suas empresas, enfim. É importante nós percebermos isto. Eu há pouco fiz referência através das conclusões da FMI, em particular relacionadas com o turismo. O turismo vai obrigar a um repensar da economia e de muitas atividades dos devedores, de muitas empresas. Há empresas que estavam ali interessadas essencialmente no turismo. Eu no outro dia dava um exemplo de uma empresa de tuk-tuk. Uma empresa de tuk-tuk tem que pensar o que é que vai acontecer consigo. Uma empresa de tuk-tuk tem os motoristas dos tuk-tuks e tem os tuk-tuks. A partir daí isto tem uma empresa, obviamente terá uma estrutura administrativa por trás, maior ou menor, mas isto é uma empresa. E é uma empresa que está alicerçada muito essencialmente no turismo. Basta pensar em Lisboa, no Porto, assim como principais referências do ponto de vista da existência deste negócio em particular associado ao turismo. Se não houver turistas, não há tuk-tuks. Depois a questão é perceber se há que repensar esta atividade, converter esta atividade em regimes de sistema de entrega de comida, pensar o que é que se pode fazer, com isto. E obviamente este pensamento, e eu há pouco falava da importância, e eu acho que espero ter destacado o suficiente aquilo que eu acho que é o papel do administrador judicial. O papel do administrador judicial para mim não é um papel administrativo de fazer uma lista provisória de créditos ou uma lista do 129, não, ou estar a dizer que negócio é que vai aceitar. Não, é olhar para a empresa, e estamos a falar de empresas aqui neste momento, olhar para a empresa e perceber com os devedores e com os seus principais credores, nunca nos iludamos, nós temos sempre de dialogar com os principais credores, que muitas vezes são bancos, também não nos podemos esquecer disso, outras vezes são o Estado,
que são credores difíceis de falar, difíceis de negociar e, portanto, pelas suas próprias estruturas, às vezes é um pouco isso, embora no caso dos créditos públicos haja dificuldades da própria natureza dos créditos que estão associadas a esta modalidade. E, portanto, não há ainda, de facto, uma utilização muito forte do PEV. Vamos ver o que é que o futuro trará. Como sabem, a Lei 75 de 2020 prevê a possibilidade de prorrogação do PEV para além deste ano. A Lei 75 de 2020 é uma lei temporária, cuja vigência termina no final deste ano, mas o PEV é possível de ser prorrogado por decreto-lei e ainda é cedo para fazer essa avaliação, pelo menos nós no Ministério da Justiça assim o entendemos. Muito obrigada, Sator. Eu ia-lhe aproveitar então aqui do conjunto de perguntas que vão sendo colocadas para lhe colocar em primeiro lugar as relacionadas com esta temática mais centrada na regulamentação dos processos judiciais e depois iríamos então para a parte mais da operacionalização do trabalho dos senhores administradores judiciais. E temos aqui uma questão relacionada com a intervenção dos órgãos de fiscalização das sociedades para reagir atempadamente às situações de insolvência ou pré-insolvência e pergunta se está alguma iniciativa em preparação nesse sentido. Neste momento, aquilo que eu posso dizer é que não há nada que esteja a ser pensado em concreto em relação a essa alteração em particular. Não há nada em projeto que eu tenha conhecimento também. Aquelas ferramentas de alerta da situação. O mecanismo de alerta precoce já está, aliás, é uma das medidas que está prevista na diretiva e que nós temos implementada, já está em funcionamento no nosso sistema. Podia-se pensar, o sistema, ao contrário do que às vezes possa parecer, e às vezes quem vê de fora entende-o assim, ele é coerente no seu todo, ou seja, pode funcionar melhor ou pior, mas ele é congruente. Entre a existência de mecanismos de alerta precoce, a existência de instrumentos de recuperação pensados especificamente para situações de não insolvência, com exceção aqui do PEV, que o PEV admite a possibilidade da insolvência atual como possibilidade de acesso ao PEV. Mas nós temos que pensar no mecanismo de alerta precoce, na questão dos processos de recuperação e também nos processos de insolvência, de forma congruente. Isto faz tudo sentido, isto está tudo alinhado, isto tem tudo o mesmo propósito. Até mesmo, por vezes, olha-se para os números da insolvência, que são sempre maus, porque é importante nunca perceber que o aumento ou a existência de números de insolvência significa invariavelmente a perda de emprego, e isto é muito complicado, tanto para o empresário que perde a sua empresa, como é obviamente para os trabalhadores que ficam com o seu sustento do emprego. E, portanto, é importante termos um bocadinho esta noção de que a insolvência, de facto, traz consigo dificuldades. Mas há recuperação em insolvência. Todos nós assistimos à recuperação. Aliás, basta pensar que entre 2004 e 2012, em recuperação formal em processos judiciais, fazia-se no plano de insolvência, através do plano. E, portanto, não é assim algo tão complicado de existir. Claro que depois, dentro dessa obrigação de apresentação à insolvência que está prevista no CIR, conjuntamente depois com as consequências da não apresentação, designadamente em termos de qualificação da insolvência, isto leva a que um empresário avisado esteja atento àquilo que se passa com a sua empresa. Mas depois não é só o empresário, é o contabilista do empresário, são os credores, os maiores credores que estão muitas vezes, e hoje em dia é difícil escamotear situações de dificuldade financeira, porque designadamente os principais credores são bancos, eles estão atentos, eles sabem o que é que se passa com os seus clientes, e portanto, eu em concreto, respondendo à pergunta, voltando a responder, não há uma intervenção específica para isso, por um lado porque existem estas outras, e não se está neste momento a pensar nisso, mas obviamente fica o contributo e a ideia. Obrigado. Ainda no âmbito da legislação de mecanismos de alerta precoce, pergunta um dos nossos participantes se o RER, no âmbito do IAPMEI, com a figura do mediador e a legislação do mecanismo de alerta precoce, se foi submetida já a alguma avaliação, se existe já algum feedback sobre como é que está a funcionar.
como sabem, designadamente pela existência, pela dependência do IAPMEI. O IAPMEI depende do Ministério da Economia e, portanto, não há uma relação com o Ministério da Justiça direta. Aquilo que eu posso dizer é que não tenho conhecimento da existência de uma avaliação como foi feita para o PER, para o RER. Não sei se foi feita na mesma altura, na mesma sequência. Se foi feita essa avaliação. O que eu sei de outros números é que continuam a existir, a utilização desse mecanismo continua a ser feita. Não tenho termo de comparação para perceber se está a ser feita de uma utilização se está a ser feita muita utilização desse mecanismo, melhor dizendo, e portanto não tenho elementos em concreto, mas sim, mas continua, não é um instituto obsoleto ou que não haja recurso a ele. Existe, se calhar de forma dimensionada às necessidades também de quem a ele recorre, não me parece que haja dificuldades. Mas essa avaliação, que eu saiba, ainda não foi feita. Talvez o Ministério da Economia tenha uma resposta para essa questão. Eu aqui no Ministério da Justiça não tenho conhecimento. Muito obrigada. Colocava-lhe agora aqui, há um conjunto muito alargado de questões aqui no nosso Q&A relacionados com o acesso às bases de dados, como não poderia deixar de ser. Obviamente é uma questão absolutamente fundamental para a atividade dos senhores administradores judiciais e, portanto, temos aqui uma série de questões relacionadas com quando é que estará disponível, por que razão é que ainda não está. Estamos em 2021 e continuamos nesta situação. O que é que nos pode dizer em relação a isto? Bom, o que eu posso dizer é aquilo que eu desde já disse, não é? Ou seja, é um assunto que está, falando de forma franca e não violando aqui quaisquer questões de procedimento legislativo, que também percebo, para além dos deveres que eu tenho como juiz, tenho agora mais estes, portanto, tenho aqui algum dever de confidencialidade. Aquilo que eu posso dizer é que o texto da portaria está prática, eu não vou dizer, ele está pronto. E está a aguardar apenas uns últimos contributos de uma área governativa que eu peço desculpa, não vou dizer qual é, não interessa aqui em concreto, está a ser ultimados. E o calendário que está previsto, e isso eu posso falar, sem falar de datas, posso dizer duas coisas. O que está previsto é uma disponibilização faseada, ou seja, numa data acessa umas bases de dados, noutra data acessa outro conjunto de bases de dados e depois penso que uma outra data acessa outros conjuntos de bases de dados. Portanto, essencialmente tem a ver isto, e a razão que está subjacente a isto são razões de natureza tecnológica e de trabalhos que têm que ser desenvolvidos. Como sabem, quem desenvolve esse trabalho no âmbito do Ministério da Justiça é o ICFES, e portanto há aqui e o ICFES tem muitas solicitações, e é bom que tenha muitas solicitações, porque significa que há muitos projetos. É bom que haja muitos projetos, mas muitas vezes, como eu costumo dizer, não dá para tudo ao mesmo tempo. Isso nós conseguimos compreender bem na nossa vida até, nós conseguimos perceber que não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. E, portanto, tem a ver um pouco também com isso. E depois, obviamente, uma certa operacionalização destas bases de dados depende também da relação com outras áreas governativas, não é algo apenas dentro no âmbito do Ministério. E, portanto, o que se prevê é uma entrada faseada do acesso às bases de dados. O texto da portaria, volto a dizer, está pronto, ele está a aguardar contributos que eu não sei, estamos à espera esta semana de recebê-los e logo que os tenhamos, o que irá acontecer é que a Sra. Ministra da Justiça irá assinar a portaria e ela será circulada pelas demais áreas governativas. Isto é uma portaria conjunta, como é bom de ver, pelas bases de dados que eu enunciei, conseguem perceber que será uma portaria que deverá ser assinada pela Sra. Ministra da Justiça, pela Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças. E, portanto, esperamos a breve trecho. O breve trecho é este ano e o próximo. Para a entrada em vigor é esse o calendário que está previsto, sem eu dar aqui datas, será isso. É devido, evidentemente, tem toda a razão, é uma das reivindicações que não faz sentido, estando consagrado inclusive no Estatuto em 2017, não faz sentido de facto que em 2021 ainda não haja, e tem toda a razão. Também garanto que não foi por falta de trabalho e empenho,
digamos que foram levantadas algumas questões, há umas dificuldades do ponto de vista técnico que têm sido ultrapassadas e esperamos a muito breve trecho ter de facto esse mecanismo, que é uma ferramenta e, como eu há pouco referi, se é verdade que os processos de insolvência e de recuperação são essenciais para o saneamento e lançamento da economia, estes instrumentos são essenciais para um melhor funcionamento da vossa atividade como administradores judiciais e, portanto, para mim, parece-me essencial que esses mecanismos existam, é-vos devido, está na lei e cada dia a mais é um dia de atraso que percebe perfeitamente a razão do descontentamento. Soutor, outra questão tem a ver com a portaria da remuneração, variável do administrador judicial provisório, que já está há 7 meses à espera da assinatura por parte do Sr. Ministro do Ministério das Finanças. Há perspectiva de quando é que virá a total assinatura e o que é que se pode esperar em relação a isso? Para fazer um pouco, e sem também estar aqui a dizer muito mais do que aquilo que já disse, porque eu acho que também o que já disse já foi suficiente para perceberem o estado em que se encontra a portaria. De facto, a portaria está fechada, está assinada e aguarda apenas uma assinatura para ser publicada. Em relação à pergunta que me colocou, quando é que ela vai ser assinada? Eu acho que o melhor interlocutor para esse efeito, efetivamente, é o Gabinete do Sr. Ministro do Estado e das Finanças, porque efetivamente aquilo que eu referi, inclusive fui eu pessoalmente que fiz essa remessa em agosto passado e, portanto, não consigo dizer mais nada para além disto. Foi enviada e aguarda a assinatura. E, portanto, achei que era devida esta explicação, porque eu, independentemente, sabendo que havia um espaço de debate e de perguntas a seguir, calculei que este fosse um assunto abordado e é como eu referi na minha intervenção, é devido, é necessário, é importante para o funcionamento dos mecanismos de recuperação, e, desde logo, porque é evidente que o administrador também fica, não nos iludamos, a remuneração é também um incentivo à recuperação e a desenhar cenários de recuperação. Cenários de recuperação que sejam viáveis, evidentemente, mas é um incentivo e é devido, é por isso simplesmente devido e evita, não vou escamotear, evita um conjunto de litígios desnecessários que culminam com acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa, em torno, depois existem critérios para todo, é? Há quem diga que se aplica à portaria de 2005, há quem diga que não se aplica à portaria de 2005 e recorre à equidade, enfim, sabem isso melhor do que eu, porque muitas vezes são vocês os recorrentes e, portanto, sabem perfeitamente isto que eu me estou a referir. E, portanto, era evitável e, pronto, da nossa parte, do Ministério da Justiça, que foi trabalho desenvolvido, inclusive, na anterior legislatura, e era algo importante, que foi desenvolvido, foi concluído, e vicissitudes várias levaram a que ainda não estivesse assinada, sendo certo que... Assinada pelo Sr. Ministro das Finanças. De resto, ela assinada pelo Sr. Ministro da Justiça e pelo Sr. Ministro da Economia está há bastante tempo. Portanto, eu queria apenas fazer esta referência. Claro. Soutor, há aqui uma questão também relacionada com a remuneração, que perguntam do participante relativamente à remuneração do administrador judicial provisório, em PER, quem é que paga a remuneração no caso em que o procedimento culmina em insolvência e o administrador judicial provisório não é nomeado administrador da insolvência? Voltando a usar a minha prerrogativa de juiz de direito, em que eu acho que é melhor não dar opiniões, para além daquelas que eu dou nos meus processos, quando a eles voltar, peço imensa desculpa, eu prefiro não responder, para nem condicionar, seria a minha opinião, obviamente, mas eu prefiro não a dar neste contexto, porque eu acho que é uma opinião sobre sobre casos concretos, que acontecem todos os dias nos tribunais, e eu não quero estar a fazer aqui jurisprudência a partir do terreiro do Paço. Portanto, peço desculpa. Obrigado. Há aqui ainda uma questão relacionada com o seguro do responsável civil e coloca a seguinte questão um dos participantes. O Ministério da Justiça está disponível para resolver o problema do seguro do responsável civil dos administradores judiciais com ou sem inserção do dolo, de forma a que as seguradoras aceitem contratualizar o seguro obrigatório nos termos da portaria em vigor ou a alterar. Muito obrigado pela questão.
Eu, a esse respeito, do ponto de vista da orgânica, do acompanhamento destas matérias, o Sr. Presidente da Direção da APAS sabe isso melhor que eu, provavelmente. Os senhores, provavelmente muitos dos senhores administradores judiciais sabem, do ponto de vista da orgânica das competências aqui delegadas nos senhores secretários de Estado, essa é uma competência, a competência do acompanhamento destas matérias é uma competência delegada do senhor secretário de Estado adjunto e da Justiça. Ora, como puderam ver, o Sr. Secretário de Estado esteve presente nesta celebração, ouviu o discurso do Sr. Presidente da Direção da APAS e presumo que, tendo ele referido uma boa nota, eu acho que estará certamente disponível para tentar encontrar aqui uma solução para os problemas que foram suscitados. Dentro daquilo que é o meu âmbito de intervenção, eu não estou a tratar dessas matérias, mas também tomei boa nota delas e, obviamente, transmitirei também no âmbito do gabinete essa preocupação, que é uma preocupação real e que, na verdade, torna, daquilo que eu percebi, está a tornar inoperante o acesso ao seguro e, obviamente, isso é uma questão que tem que ser ponderada e resolvida. Aparentemente, quando foi discutida a portaria, que eu acho que a portaria também foi consensualizada, ou seja, como costumam ser, consensualizada não é consensualizada, eu quero dizer, houve audições, melhor dizendo. Portanto, foram ouvidos sobre o texto da portaria, aparentemente ninguém percebeu que haveria este problema. E este foi um problema que foi encontrado depois na prática, em contacto, na relação com as seguradoras, e, portanto, é uma questão que tem que ser avaliada e resolvida. Parece-me que sim, mas lá está, é uma competência do Sr. Secretário de Estado e eu não quero estar aqui a colocar, a meter a foice em seara alheia em certo sentido, mas também tomei, obviamente, boa nota da preocupação e do problema que é preciso encontrar solução. Muito obrigada, mais uma vez. Sr. Dr. Rui Gesteira, não sei se quer fazer alguma provocação. Acho que já foram feitas várias provocações e acho que o Dr. Fernando Tainhas correspondeu bem. Muito obrigado. Sr. Doutor, não sei se há mais alguma questão. Quem quiser fazer mais alguma questão, por favor, esteja à vontade no Q&A. Eu acho que neste momento que esgotei as questões que estavam colocadas. Só aqui aguardar um minutinho para ver se há alguma questão de última hora. E aproveitando para agradecer a disponibilidade do setor na participação destas comemorações. Trouxe-nos aqui algumas novidades que foram importantes e um momento de debate e reflexão que se revelou absolutamente essencial. Muito obrigada pela disponibilidade do setor. Foi um prazer tê-lo connosco. Não havendo mais perguntas, como eu julgo que não haverá, passaremos ao próximo painel, sendo certo que naturalmente gostaríamos muito que pudéssemos contar consigo até ao final das comemorações. O próximo painel é constituído por apresentações gravadas dos senhores ex-presidentes da APAS, o Sr. Dr. Carlos Sintra Torres, o Sr. Dr. José Ribeiro Gonçalves e o Sr. Dr. Inácio Pérez, que vamos passar de seguida. Olá, colegas. O meu nome é Carlos Sintra Torres e sou administrador judicial desde 1993 e, portanto, já há muitos anos. E, muito simpaticamente, a direção da APAS convidou-me para fazer uma breve intervenção sobre a minha experiência como presidente da direção nos anos de 2006 a 2008 e sobre a atual situação, a nossa atual situação. Eu diria que a minha experiência foi positiva, mas ao mesmo tempo um bocado frustrante, porque naquela altura nós não éramos bem reconhecidos em termos de importância da nossa atividade
como agora acontece, e para conseguirmos melhorar a nossa situação, travámos grandes lutas. Chegou ao ponto de, num encontro nacional, um secretário de Estado ter feito uma alocução, fazer 11 propostas de melhorias para a nossa atividade, e nos 2 anos seguintes, ou 3, o que é que aconteceu foi que só uma dessas medidas foi resolvida, e não totalmente, que foi a emissão dos cartões dos administradores judiciais. De qualquer maneira, foi importante eu ter participado e ter tentado ajudar os colegas. Algumas coisas foram conseguidas. O primeiro site foi no tempo da nossa direção, e julgo que o nosso trabalho, apesar de tudo, pode ter dado alguns frutos para o futuro. Quanto à nossa situação, ainda não está a 100%, mas está mesmo muito melhor. Eu também, nesse aspecto, melhorei, porque constituí uma equipa desde há cerca de 3, 4 anos, e como estou profissionalizado, também ajuda, vá lá, a que as coisas corram melhor, porque se uma pessoa está a trabalhar como administrador judicial e a desenvolver outra atividade, acaba por se tornar complicado conseguir que o trabalho como administrador judicial seja mais completo e mais rigoroso. Eu, com esta equipa agora, de facto, são pessoas que já estão comigo há alguns anos, estão dentro dos assuntos, conhecem os processos todos e ajudam-me enormemente. Se não fosse eles, realmente eu acho que não conseguia, face à complexidade de muitos processos e ao trabalho que outros dão. E por isso é um conselho que eu dou a todos, é constituírem equipas com pessoas capazes, profissionais, competentes, e continuarem o vosso trabalho de maneira a que a nossa profissão seja cada vez mais condigna e apreciada por todos os intervenientes nos processos. E por isso é isso. Penso que agora, com a pandemia, as coisas acalmaram um bocado, apesar de que os nossos processos continuam a ser urgentes, mas há menos nomeações, é um facto, mas vai haver mais, com certeza. Estamos ainda no princípio do desconfinamento, neste dia, e, portanto, penso que a situação nossa, vamos ter muito trabalho, e, portanto, temos de estar bem preparados para isso. Eu, por mim, estou. Espero que também consigam todos os meus colegas. Pronto, é isto. Espero que corra tudo bem para todos. Um grande abraço e saúde. Bom, fui presidente da APAS de 2011 a 2012. Foi um período relativamente curto, mas para mim foi bastante intenso. Queria aproveitar para agradecer a todos os meus colegas da direção. Já foi há alguns anos, o tempo passa depressa. Penso que a APAS está no bom caminho, tem uma excelente direção, está a ganhar fôlego, e o fôlego leva sempre o seu tempo. Queria relembrar, em jeito de memória, que nós também fomos fracassados em alguns dos nossos objetivos, mas noutros penso que contribuímos para um desenvolvimento da classe, para uma muito maior profissionalização dos administradores judiciais. Quero relembrar que também nos envolvemos muito num objetivo
que não conseguimos também alcançar, que foi a da constituição de uma ordem de administradores judiciais. Evidentemente que hoje outras questões se colocam, de qualquer maneira, talvez em jeito de teimosia pessoal, continuo a acreditar que um dia haverá condições de termos uma classe profissional mais estruturada ainda, mais organizada, mas esse é um caminho que se vai fazendo. Queria, finalmente, apresentar as minhas saudações ao Presidente Rui G. Esteira e à nova equipa, que seguramente é fundamental para que a APAJ continue a ter o sucesso que tem enquanto associação profissional. Estimados colegas e demais convidados, aqui estou para parabenizar, agradecer e incentivar. Em primeiro lugar, parabenizar a APAJ pelos seus 25 anos. Felicitações que são extensivas a todos os associados em geral e, em particular, aos que estiveram na gênese desta associação, como foi o caso do Pedro de Almeida Freire e do Luís Gomes, entre outros. Em segundo, à atual direção pela iniciativa e a todos os órgãos sociais, nomeadamente os membros das diversas direções e especialmente aos que me fizeram companhia durante os últimos 6 anos. Uma referência especial para 2 ex-presidentes, infelizmente ausentes, embora por motivos diversos, o Taveira Pinto e a Rosário Taveira Pinto. Uma outra referência muito especial para o nosso colega e saudoso amigo, recentemente falecido, o João Paulo Guimarães, membro de diversas direções do Conselho Geral e anterior presidente do Conselho Fiscal. E outra, não menos especial, para os nossos colegas e ex-presidentes, Raul Gonzalez e José Gonçalves, que simbolizam um momento de viragem e evolução na APAJ. Também estou aqui para agradecer a todos os oradores que, pro bono, aceitaram sempre de bom grado participar nos encontros nacionais e demais ações de formação. A todos os colaboradores da APAJ, a sua dedicação, esforço e empenho no auxílio aos órgãos sociais, em particular às respectivas direções. Parabenizar a APAJ, em primeiro lugar, pelo que foi, das dificuldades iniciais na respectiva Constituição, passando pela sua disputa inicial com outra associação e terminando na sua unificação na APGS, Associação Portuguesa dos Gestores e Liquidatários Judiciais, a qual viria mais tarde a designar-se Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais. Depois, parabéns à APAJ pelo que é. Uma associação reconhecida e considerada no meio judicial e nas mais diversas instituições governamentais. Inicialmente foi uma tarefa árdua, mas com o tempo tem-se intensificado e materializado o seu respeito, com resultados práticos, embora, temos que admitir, não tanto quanto gostaríamos, porque na política os processos não são urgentes. Fruto desse reconhecimento, destaco em especial, primeiro, a regulamentação do acesso aos sítios pelos administradores judiciais, a criação do programa informático das nomeações aleatórias e não tanto equitativas, a equiparação dos administradores judiciais aos agentes de execução para efeitos do acesso às execuções e às bases de dados em geral, embora este ainda dependente de portaria. Quarto, a regulamentação e implementação da formação contínua dos administradores judiciais. Quinto, o leilão eletrónico. Sexto, a invariável e prévia audição da APAJ nas inúmeras alterações legislativas e na elaboração dos manuais de boas práticas, quer do Conselho Superior da Magistratura, quer de alguns tribunais. Sétimo, a aceitação generalizada do GNIF
das sociedades de administradores judiciais por parte dos diversos tribunais. Finalmente, e mais importante, uma breve referência ao que pode e deve ser, numa perspectiva de incentivo. É imprescindível a manutenção em crescendo do reconhecimento e consideração que foi obtendo ao longo dos últimos anos, quer junto dos órgãos decisores do poder político, junto do Ministério das Finanças, do Ministério da Justiça, do Ministério da Economia e da CAS. No futuro próximo, nomeadamente após o fim desta maldita pandemia, é tempo de ser cada vez mais exigente, com todos, mas também e sobretudo com cada um de nós. Essa exigência deve começar pela nossa reafirmação pública, através da nossa união, competência, seriedade e celeridade na tramitação dos processos de insolvência e afins, que se afiguram multiplicar nos próximos tempos. E tem que continuar a insistir com os nossos interlocutores junto dos ministérios citados e organismos afins, com mais intervenção no processo legislativo e administrativo. E embora cientes das dificuldades que existem para serem tomadas em consideração as propostas da nossa associação, essas propostas devem ser sérias, objetivas, cirúrgicas e pragmáticas, para que possam ser profícuas. E deve também continuar cada vez com mais informação e mais comunicação com os associados. Por último, e não menos importante, deve continuar a insistir para que sejam publicadas as portarias do acesso às bases de dados e da remuneração variável do administrador judicial provisório. E, porque hoje é dia de festa, parabéns à PAJ pelo seu 1/4 de século e um abraço com votos de muita saúde para todos. Obrigado. Muito obrigada por este testemunho absolutamente fundamental. Muito obrigada ao Sr. Dr. Carlos Sintra Torres, ao Sr. Dr. José Ribeiro Gonçalves e ao Sr. Dr. Inácio Pérez por partilharem connosco aquilo que foi um testemunho de história da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais, mas também aquilo que são as reivindicações que vieram a ser aqui discutidas ao longo deste dia nas várias intervenções. O próximo painel é constituído por intervenções gravadas da homenagem aos fundadores da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais. Contamos com a intervenção do Sr. Dr. Luís Gomes e do Sr. Dr. Pedro de Almeida Freire. Vamos então passar essas intervenções. Foi em 1996, o colega Dr. Luís Gomes fez parte de um grupo que criou a atual APAJ e hoje lembramos de trazer uma lembrança da APAJ para comemorar este dia. Temos muito gosto de entregar. Obrigado. É uma honra para já que se tenham lembrado de comemorar os 25 anos. Não é todos os dias que se fazem 25 anos, como é evidente. Recordo como é que tudo isto começou, quase presidente, a atual APAJ, mas a ex-APGS, que era assim que se chamava. E, portanto, devo dizer que foi de facto uma honra, eu mais 8 dos nossos colegas, que hoje de facto já não estão no ativo, mas continuo cá eu, portanto, estarmos aqui a lembrar este tempo e agradecer-vos na pessoa do Dr. Gesteira, atual presidente, mas também saudar e lembrar todos os demais presidentes e vice-presidentes e do Conselho Geral, toda a gente que trabalhou muito para que a PAJ seja aquilo que é hoje,
uma entidade prestigiada, muito mais do que era na altura, mas foi feito muito trabalho, de facto. Eu recordo o tempo em que ativamente estive na PGS, durante os primeiros 9, 10 anos, juntamente com o Dr. Almeida Freire, que trabalhou de facto arduamente para que as coisas não se desmoronassem na altura, porque houvesse esses momentos de algum desânimo, porque tínhamos muita coisa para fazer. Eu, pelo menos, estava muito ocupado nos meus processos, não tanto o Almeida Freire, mas enfim, com o esforço que foi, e a determinação e a ajuda também de todos aqueles que se quiseram inscrever, que não eram todos, enfim, não foi fácil na altura fazer a inscrição de toda a gente, mas lá o fomos conseguindo. Enfim, foram dados passos sempre no sentido de irmos evoluindo, e estamos hoje onde estamos, com todo prazer. Portanto, eu queria saudar-vos a todos na pessoa do meu colega e presidente da direção atual, Dr. Gesta. Espero que tenhamos muito futuro ainda pela frente, e espero estar cá também muitos anos. Enfim, já tenho alguma idade, mas sinto-me com saúde e força para continuar a trabalhar e ajudar naquilo que for necessário, embora fora dos órgãos sociais, que agora é mais para os novos. Vocês têm muito mais para dar do que nós, e o futuro está nos mais novos, como é evidente. Portanto, queria agradecer-vos mais uma vez e um obrigado, como é evidente. Ok? Muito obrigado. Olha, vamos cumprimentar, apesar da pandemia não deixar, mas tenho ali um gel, mas desinfetamos as mãos. Ok, muito obrigado. Espero que utilize Vou utilizar. Querem que eu abra? Sim, sim. Muito bem. Deixa-me pôr os óculos, que eu vejo melhor. O que é que vocês... Isto hoje não há muitas surpresas, mas enfim. Posso abrir? Muito obrigados, muito obrigados. Vou utilizar para assinar. Olha, tenho hoje um contrato para assinar, eu acho que vou utilizá-la já. Muito obrigado, muito bonita. Muito bonita. Está aqui o nome, sim senhor. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. Obrigado. Quero começar por saudar todos aqueles que me estão a ver e que eu não posso ver, e que vão ter que me ouvir nos próximos 5 minutos, que é o tempo que tenho para este vídeo. E queria também saudar a direção da Associação e o seu presidente, o Rui Gesteira, e agradecer e felicitá-los pela ideia e pela iniciativa de celebrar estes 25 anos de vida da Associação. E agradecer o convite que me fizeram para dizer umas palavras neste vídeo. Para aqueles que não me conhecem, porque é que eu estarei aqui? É porque eu fui fundador, fui redator dos primeiros estatutos da Associação, fui o primeiro presidente da direção e depois fui presidente do Conselho Geral e também da Assembleia Geral antes de deixar a atividade. Aquilo que se passou na fundação desta associação, na qual eu tive, naturalmente, e não nego, seria falsa modéstia, um papel interveniente, mas foi devido, sobretudo, ao empenho, à amizade, à camaradagem de vários colegas nossos. Eu não posso nomear todos, porque o vídeo não me dá tempo para isso. Só vou nomear alguns e peço desculpa aos outros por não os referir, mas podem crer que estão bem na minha memória. Em primeiro lugar, queria referir a Madalena Pereira, da qual provavelmente já ninguém se lembra. Ela esteve pouco tempo na associação, mas foi uma das fundadoras, assinou a escritura de fundação, e foi ela que me incentivou e insistiu muito para que eu fizesse uma reunião, convocasse os colegas, no sentido de fazermos esta associação. E também, depois, quando se decidiu avançar com a associação, foi ela que colaborou comigo na redação do que foram os primeiros estatutos da associação. Depois criou-se um grupo que, para além do trabalho em conjunto, colaborou naquilo que foi talvez a ação mais importante que nós fizemos nessa altura, que foi a realização
do primeiro Encontro Nacional no Luso, em 27 de junho de 97. Foi muito importante porque foi com esse encontro que a Associação conseguiu atrair quase todos os gestores e liquidatários que estavam inscritos e porque conseguimos realmente ganhar respeitabilidade e alguma importância. Esse grupo, que éramos membros da direção, esses eu vou nomear. Em primeiro lugar, o Luís Gomes, que foi meu vice-presidente, que era do Porto e teve um papel fundamental no sentido de atrair os colegas do Norte. E depois aqueles que estavam comigo em Lisboa, mais próximos, e cuja dedicação e empenho foram inexcedíveis. E posso começar pela Graça Nóbrega Teixeira, e seguir talvez pelo meu grande e saudoso amigo, porque já faleceu, António Taveira Pinto, e também por outros amigos, são todos queridos amigos ainda hoje, o Fernando Cruz Dias, o Vitorino Jorge. Nesse congresso, no qual participaram como oradores colegas na altura de grande reputação, Moisés Ayas, Oliveira da Silva, Cachudo Nunes, o Carvalho das Neves, meu colega, esteve presente o Carlos Góes, que era, na altura, provavelmente, uma das figuras de referência nas liquidações na área de Lisboa. E o Carlos Góes decidiu entrar para a associação. E veio a ser meu vice-presidente. Somos hoje grandes amigos, fazemos caminhadas juntos, ele mais do que eu, e ele faz todos os dias, eu não. E que eu refiro, para além disso, por uma circunstância, que é bom que os colegas saibam. O Carlos Góes só não foi o presidente da associação que me sucedeu, apesar da minha insistência e dos colegas, porque ele não quis. Nesse encontro, nós preocupávamos essencialmente com três coisas. O estatuto dos liquidatários e dos gestores judiciais, a sua forma de remuneração, por falta de tempo não vou entrar em mais considerações, o novo processo de falência que ainda era mal entendido e mal percebido, muito complexo e que nós esperávamos que pudesse facilitar falências, o que não veio a acontecer, e o processo de recuperação de empresas, que nós esperávamos que pudesse vir a ter sucesso. E percebemos logo que para isso era preciso que a Segurança Social e as finanças estivessem claramente envolvidas nesse processo. Por isso a Segurança Social e as finanças estiveram sempre presentes nos nossos encontros. No entanto, enquanto eu estive associado à associação, a verdade é que o processo de recuperação não melhorou muito em relação àquilo que era anteriormente. Uma homenagem. Muito obrigado. É uma pequena lembrança, nada de especial, mas não interessa, só para lhe agradecer. As coisas não têm valor material, têm valor afetivo, dada e simbólico. A data que estamos a celebrar dos 25 anos. Muito bonito. Nós, muito obrigado, desde a Caixa, se está a filmar, desde a Caixa e até à caneta, que é muito bonita. Muito bom. Muito obrigada. Tivemos então a oportunidade de ver uma breve intervenção e a prestação da homenagem aos fundadores da APAS, ao Sr. Dr. Luís Gomes e ao Sr. Dr. Pedro de Almeida Freire, que obviamente que é fundamental também respeitar a história das instituições e homenagear aqueles que contribuíram e muito para o caminho que se foi fazendo. Estamos a chegar agora então ao fim das nossas sessão comemorativa e para encerrar esta sessão comemorativa
Passaria então a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais, Sr. Dr. Rui Giesteira. Muito obrigado. Inicio, portanto, aqui por agradecer a participação e a exposição fantástica do Dr. Fernando Tainhas e a disponibilidade que teve para as provocações e que respondeu muito bem. Agradecer a participação do Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Dr. Mário Belo Morgado, a todos os convidados, a todos os participantes, e com uma certeza de que poderemos continuar estas comemorações com outras condições, passando este confinamento, e depois esta comemoração foi possível. Muito obrigado e continuação de um bom dia para todos.